Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. São 8h44, estamos de volta com o nosso Rádio Visão. Eu estou recebendo aqui com muito prazer e com grande privilégio a doutora Aline Malutta, otorrinolaringologista, mas eu não sei se acima dela ou não está o pai Edson Malutta. Eu, há 20 e poucos anos, talvez um pouco mais, já conheço aqui em Santo Ângelo. E já está entrando aqui a primeira mensagem. Bom dia para a doutora Aline, da família Kesterk. Veja bem, já estão lhe mandando um grande abraço. Eu já conversei com a doutora Aline aqui muitas vezes, mas eu quero hoje começar com o doutor Edson Malutta, que é paulista. Malutta é italiano, é japonês, chinês, é português. Doutor Edson, bom dia, é um prazer, muito obrigado por ter vindo. O que foi aí, uns 4, 5 anos atrás, eu tive que fazer um procedimento e eu sei que o senhor trouxe a sua solidariedade para mim lá no hospital da Unimed. Então, por isso, hoje eu lhe agradeço. O senhor é paulista, de qual é a cidade lá de São Paulo, doutor Edson? A sua família veio de lá ou não? Bom dia, Luiz Roque. Bom dia. Eu sou de Serquilho. Serquilho, São Paulo, é uma cidade que dista 120 quilômetros de São Paulo. Da capital. Da capital. Uhum. Via Castelo Branco, uma rodovia bem importante lá em São Paulo. E ela é uma cidade pequena, bem pequena. Vamos comparar assim uma cidade semelhante a Giruá. É mesmo? Isso. Ela é bem estratégica porque ela fica a poucos quilômetros de Campinas, onde tem uma universidade, onde eu fiz minha especialização. Dista 90 quilômetros também de Botucatu, que é uma cidade semelhante a Santo Ângelo, onde tem uma faculdade de medicina estadual muito famosa, onde eu fiz a minha formação. E ela também está perto de Sorocaba e perto de São Paulo também. Uhum. Então, a cidade é perto das outras. Uhum. Mas como é que o senhor veio parar em Santo Ângelo? Claro. São quase que dois extremos. Sim. Tem muita gente que veio para cá ou foi para lá puxado pelo amor e não sei o que e tal. Não sei se é o seu caso, não. Não, eu sou casado há 32 anos, né? Certo? O amor da minha vida, a Lília. E a minha casa dela, em Serquilho, fica praticamente a 2 quarteirões, tá? E nós nos conhecemos lá, né? Nos casamos lá, tivemos nossos 2 filhos lá. Nós casaram lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Certo. Daí, quando eu fazia a minha especialização em otorrinolaringologia, uma professora da otorrino, da família Nicola, estava procurando um colega para trazer para Ijuí, tá? E aí, a convite de um político local lá. E aí veio um colega meu, tá? Que ele se instalou em Ijuí, e como estava faltando essa área aqui na cidade, o Dr. Vitor Hugo, na época, tá? Ele foi convidá-lo a vir trabalhar 2 dias por semana aqui em Santo Ângelo. Então ele trabalhava em Ijuí e em Santo Ângelo. Aí chegou um ponto que não dava mais para conciliar as 2 coisas. Aí, como nós éramos muito amigos, ele falou, quer vir conhecer? Eu vim conhecer, e aí, como diz um amigo meu aqui de Santo Ângelo, né, tomei água do Itaquarixim e não consegui sair mais. Ficou por aí, né? Isso. Mas a família Malutta, pelo sobrenome, qual é a origem dos italiano. Italiano? É italiano por parte de pai e por parte de mãe. Uhum. A cidade de Serquilho é uma cidade, basicamente, né, são 4, 5 grandes famílias italianas. Uhum. Tá? E que se estabeleceram lá, né, a maioria já faz mais ou menos 120 anos que essas famílias se estabeleceram lá e criaram vários filhos, né? Uhum. Então nós temos aqui, né, a família da minha esposa é Gaioto, tá? Gaioto, né? Gaioto. Uhum. E a minha família é Malutta, tá? Mas a outra vertente é Grando, tá? Então, mas Gaioto Gaioto também está italiano. Também italiano, né? Isso. Uhum. Tutti buona gente. Tudo bona gente. Isso. Tutti buona gente é a sua filha.
Obrigado. Como é que... Tchê, isso aqui é uma coisa fantástica, né? O pai, otorrinolaringologista, formado em medicina, e a filha, a doutora Aline, otorrinolaringologista. Qual é o teu orgulho? Todo. Do teu pai, bom dia. Bom dia, né? Primeiro de tudo. Todo. Eu tava falando até sábado, né? Que a gente tava conversando. Tava falando que é muito bom, porque se tem uma coisa que a gente sabe, que a gente não sabe tudo nessa vida, né? Ninguém é perfeito. A gente estuda muito e claro que a gente tem as nossas áreas de preferência também. Claro. E que a gente vai mais a fundo. Então, é muito bom saber que eu posso contar com ele, também pela experiência, mas também pelo conhecimento. Como é bom eu poder simplesmente abrir a porta e falar: pai, tô com uma dúvida, me ajuda. Sabe? Ao mesmo tempo, a recíproca é verdadeira, né? Ele dizer: como é que tá o tratamento disso agora? É muito bom poder contar isso com alguém, principalmente sendo meu pai. Pois é, vocês, me permitam chamá-los de vocês, não é? Claro. Vocês trabalham na mesma clínica, a Clínica Z, na Avenida Rio Grande do Sul. Eu sei que trabalham... A distância que os separa é uma porta. Uhum. Então, vocês têm essa relação diária de troca de informações, não? Claro, com certeza. É mesmo? Primeiro que todo dia eu vou tomar um café com ela lá, né? Claro. Certo? Lá na clínica mesmo. Tá? Devido aos outros afazeres que eu tenho, né? A Aline fica mais no consultório. Tá certo? Então, e quando tem algum caso, alguma coisa assim, e esse caso a gente discute, vê as imagens, vê os exames, né? Mas quais são os casos que provocam mais dúvidas entre vocês, hein? Entre o pai e a filha, por exemplo? Mas isso já na área da medicina, hein? Então, a otorrino hoje em dia, ela é muito grande, né, Luiz Roque? Ela é bem grande. Então, assim, cada serviço, né, que a gente chama serviço, assim, cada serviço de especialização em otorrino, tá? Ele foca mais em algum ponto, tá? Então, eu quando fiz otorrino há 32 anos atrás, né, que eu terminei a minha residência em 1992, tá? E eu me estabeleci aqui em 94. E a gente tem uma abrangência muito grande em cirurgia de cabeça e pescoço, em rinologia, em ouvido. O senhor faz cirurgia? Sim, claro. Todo otorrino, né, é cirurgião também. Então, a gente foi uma das coisas que eu escolhi otorrino, né, que alia muito a clínica, o dia a dia da clínica, tá, com a parte cirúrgica. Então, nós temos muitas cirurgias também. Então, nós temos então a cirurgia de cabeça e pescoço, a cirurgia de ouvido, a clínica de ouvido, a clínica de nariz, a cirurgia do nariz, tá? A plástica facial. Então, o otorrino também faz muita plástica facial. Estética ou não? Estética. Porque acaba aliando a parte funcional com a parte estética, né? Então, assim... Doutora Aline, pode interagir aí com o teu pai. Vocês podem comandar o programa aqui, não tem problema. Então, nós temos assim a parte de alergias, né? Que a gente estava falando com a dona Rubriane aqui agora, que agora está evidenciando muito, né? A alergia aqui na nossa região tem uma prevalência muito grande. Então, a gama da otorrino é muito grande. Então, às vezes, eu preciso de uma imagem, eu peço uma tomografia dos seios da face, vamos dizer assim, para ver uma sinusite, para ver alguma coisa nos seios da face. Alguma coisa, vou discutir com a doutora Aline, ou uma tomografia de ouvido, uma tomografia de cabeça e pescoço, né, para ver a faringe, a laringe, tá? Então, isso aí é muito bom, essa interação. Tá? E isso aí é uma coisa muito frequente, Luiz Roque. Hoje em dia, com a tecnologia, os grupos de WhatsApp, então eu participo de um grupo que só fala sobre ouvido. É proibido falar sobre qualquer outra coisa. É só sobre casos de ouvido. Tá? São os otologistas do Brasil inteiro, né? Chamado Otologistas do Brasil. Tá? Então eu tenho contato hoje com as maiores sumidades da otologia do Brasil. Tá?
Aqui está entrando aqui uma mensagem aqui para a doutora Aline, está dizendo aqui, ó, bom dia, vou dar o final do telefone 0433. Minha vida se divide em duas partes, antes e depois da doutora Aline. Veja bem, antes e depois. É o Zilmar que está mandando essa mensagem. Deixa eu falar, uma coisa que eu não sabia, o equilíbrio do corpo. Veja bem, a pessoa às vezes acorda de manhã cedo, um pouco tonta e tal, né? Uhum. O equilíbrio do corpo está ligado ao funcionamento pleno dos ouvidos ou não? Podem falar os dois. Sim. É mesmo? Funcionamento não só dos ouvidos, né? Isso. Nós temos 3 sistemas que coordenam o nosso corpo. Tá? Que é o equilíbrio, no caso? Que é o equilíbrio. É? Então nós temos o labirinto, que é uma parte do ouvido interno. Uhum. Tá? Nós temos os receptores proprioceptivos, tá? Trocando em miúdos, são alguns sensores que nós temos basicamente na parte da nuca, tá? Dos joelhos, da bacia. É mesmo? Isso. E nós temos a visão. Então, se nós temos falha de um deles, nós conseguimos sustentar o nosso equilíbrio com os outros 2. Se nós temos falhas de mais de 2 deles, aí nós temos as tonturas. Então, o termo tontura, ele é bem amplo mesmo. Então, pode ser uma questão só do labirinto? Pode. Então, pode ser uma questão de diabetes, pode ser uma alteração de tireoide. A tireoide pode atingir também? Pode. Alteração de coluna, muita coisa. Uhum. Então, quando a pessoa chega com uma história de vertigem, tá? Vertigem e já sendo tratada como labirintite, né? A primeira coisa que a gente faz, então, Luiz Roque, é justamente tranquilizar a pessoa, né? Certo? Fazer um exame minucioso da pessoa, não só o exame otorrinolaringológico, mas um exame clínico parcial. Então, nós temos que ver a parte cardiológica, nós temos que ver a parte neurológica, nós temos que perguntar muito sobre o ouvido. Tá? Dependendo do que for, nós temos que pedir vários exames também. Um deles, para ver o labirinto, chama-se exame otoneurológico. Esse exame otoneurológico é disponível aqui em Santo Ângelo, tá? Fazendo propaganda da Clínica Z. À vontade. Nós temos um laboratório totalmente equipado. Dentro da clínica? Dentro da clínica. A Clínica Z, ela foi concebida, tá? Por mim, né? E pelo Dr. Gustavo Geri, para ser uma clínica onde a pessoa entra com problema de otorrino e sai com solução. Tá? Então nós temos tudo que tem para fazer, em otorrino nós temos lá. E nós temos a retaguarda do hospital da Unimed, que fica a um quarteirão de lá. Então, assim, tudo que a gente precisa, o paciente não precisa andar mais que uma quadra. Então lá nós podemos fazer esse exame otoneurológico lá, tá certo? Em que a gente vai saber se a pessoa tem o que tem no labirinto, se tem ou não tem, tá? Tem muita gente que chega achando que é labirinto, não é, tá certo? A gente tem que lembrar que 2% das tonturas são de labirinto, né? Então é muito pouco se a gente for parar para pensar o quanto se faz diagnóstico de labirintite e o quanto realmente é uma labirintite. De uma abrangência de mais de 1.000 doenças, 2% serem do labirinto é muito pouco. A gente faz diagnóstico de, às vezes, entupimento das veias e das artérias aqui do pescoço, faz diagnóstico, às vezes, de alguma alteração até cerebral, né? Alteração da coluna, simplesmente porque vem ao nosso consultório com queixa de tontura, e não propriamente do labirinto, né? Pai e filho aqui trocando ideias, ao vivo no Rádio Visão. Graças ao Luiz Roque. Tem um ouvinte aí no telefone, vamos ver qual é a pergunta dele. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é que está falando? É Isolete. Quem? Isolete. Isolete, qual é a pergunta, hein? É o seguinte, a minha pressão é alta e baixa, né? Assim como ela está lá em cima, ela está boa, está lá embaixo, e eu tenho meu batimento muito alto, muita ansiedade. E eu tenho uma ferrada muito forte do lado esquerdo do coração. Eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para isso. Deu um corte no telefone, às vezes a nossa Oi não funciona bem, né? Repita a pergunta, por favor. A minha pressão, se eu me enervar um pouco, ela sobe e desce.
E daí o meu batimento vai a 130, 125, por aí, né? E eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Batimento cardíaco, a senhora está falando? Isso. Vai a 130? Sim. E a pressão sobe ou desce? Sobe e desce. Mas quanto que é a sua pressão arterial, mais ou menos em média? Olha, ela não baixa dos 18 por 12, por aí. 18 por 12, aí olha só, tá na entrada aí, tia. Tô na estrada, né? Não, é muito alta. Olha, eu tenho know-how para falar sobre isso. A senhora mora onde, hein? Eu moro aqui no bairro Rosa, na Hortência Ribeiro Nardes. Tá, mas e que sintoma? Só sente dores, algum tipo de problema? Eu sinto a dor muito forte do lado do peito e do lado esquerdo da cabeça. Mas a senhora já fez alguma consulta? Já, e não está adiantando de nada. Cardiológica, não? Cardiológica já fiz quantas vezes e não aparece nada. Não aparece nada. Tá, mas então, deixa eu ver, qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida? Que eu gostaria de saber com o doutor ou com a doutora aí, que eu escuto sempre quando eles estão falando, o que seria bom para mim, né? Batimentos cardíacos a 130, pressão alta, 18 por 12. Vamos ver se o doutor consegue lhe responder. Obrigado. Tá bom, obrigada. Um abraço, bom dia. E aí, doutor? Batimentos cardíacos pode chegar a 130, tia, mas Até mais. Até mais? Até mais. Até 250 e tal, né? Se caracteriza algumas, né, doenças do coração. Então, nós temos, assim, várias doenças, né? Doenças que estão, que nem ela falou, né? Ela é muito nervosa, né? Então, tem muitas doenças que estão relacionadas com a ansiedade, preocupação, o estresse do dia a dia. Então, eu sugiro para ela, a primeira coisa, né? A porta de entrada para qualquer doença seria ela consultar no posto de saúde, né? Se ela tiver algum convênio, alguma coisa assim, um clínico geral. Nós temos ótimos clínicos gerais aqui, sem particularizar nenhum, mas nós temos ótimos clínicos gerais. Então, nós temos que... Ela vai entrar vamos dizer assim, ela vai começar a investigação desse problema dela através de um clínico geral. O clínico geral vai fazer uma avaliação geral dela, como, né, disse, e dependendo do caso, né, se ela tem essa dor no peito, ela pode fazer um teste de esteira, um teste ergonômico, tá? Dependendo dessa dor de cabeça, ela pode fazer uma tomografia, tá certo? E dependendo aí, o clínico vai ver, tá? Se isso vai precisar de uma avaliação especializada, ele vai dar o melhor encaminhamento. O que a gente não pode ficar fazendo é ficar pulando de um médico para outro. Às vezes eu vou tem muitas pessoas que chegam a mim e falam: doutor, o senhor é minha última esperança, tá? Porque já passou com um monte de colegas, um monte de colegas, tá? E todos estavam indo na mesma direção. Só que às vezes a pessoa, ela quer o imediatismo de hoje em dia, dessa correria de hoje em dia. Então ela quer resolver isso aí ontem, né? Ela veio consultar hoje, mas quer resolver ontem o problema dela. E ela tem esse problema já há vários anos. Tá? Então nós temos que fazer o seguinte: primeira coisa, acalmar a pessoa, tá? Orientá-la, tá certo? E dependendo, se for uma coisa que eu possa ajudá-la, tá? A gente faz. Uma coisa que não é do meu conhecimento, não é do meu dia a dia, e que tem gente que vai poder tratar melhor, eu já encaminho. Só um exemplo. Ontem mesmo eu estava tem uma paciente que se trata comigo, tá? E ela estava com uma alteração na glicose. Aí eu pedi os exames, tá? Para confirmar se era diabetes ou não. Confirmou e já encaminhei para um colega, né? Nós temos vários colegas na cidade que tratam disso aí. Na sua área. E aí ela saiu com o caminho certo. É o que eu sugiro para essa pessoa, né? Procurar primeiro um clínico geral bom, tá? E esse clínico geral vai dar o encaminhamento para ela. Depois se tratar aí com um cardiologista, de repente, né? Possivelmente. Se for o caso, né? O doutor Márcio Siqueira. Grande Márcio, isso. Doutor Roberto Valando. E tem tantos outros cardiologistas aqui, a doutora Vera, eu não recordo. O doutor Noal. Nós temos muitos cardiologistas muito bons. De grande capacidade aqui em Santo Ângelo, entende?
Eu preciso acelerar. Pois não. A doutora Aline ainda não falou muito, Não né? falei muito. Ela está... Não vou dizer que está sob o domínio do pai, não é isso, né? Mas, doutora Aline, eu quero rapidamente falar sobre tireoide. A tireoide provoca exatamente o quê? Ela faz parte também do nosso equilíbrio, do nosso metabolismo? Como é que funciona isso? Ela faz total parte do nosso metabolismo, Metabolismo, né? Então, a partir do momento, se ela está funcionando para mais, se ela está funcionando para menos, ela pode sim afetar o nosso equilíbrio, sem dúvida. Então, tanto que é um dos exames, né? A gente investiga a tireoide como um todo quando um paciente chega e a clínica vai mostrar se tem alguma alteração ou não para um dos exames para a gente pedir para investigar sobre isso. Tá, mas a tireoide pode levar a pessoa a que tipo de doença, hein? Há muitas. É mesmo? Há muitas. Por exemplo, um hipertireoidismo pode, inclusive, dar alguma alteração cardíaca. Né? Tá tudo, a gente tem que pensar como paciente como um todo. Ele não é um ouvido, nariz e uma garganta para mim. Né? Ele é muito mais do que isso. Então, tem que pensar sim que a tireoide pode um hipertireoidismo ou, por exemplo, um hipotireoidismo quando a tireoide está funcionando para menos. Ela pode hiperestimular o labirinto e dar tontura. Que mais? O homem também tem tireoide, não? Todos temos tireoides. É mesmo? Todos temos tireoide. Só tem que ver se ela está funcionando normal ou não. Apneia do sono, só para nós fechar aqui. A apneia do sono é exatamente o quê? O que provoca a apneia do sono, que é aquele ronco da madrugada e tal, né? Nem sempre da madrugada, né? Pode ser da sesta também. Pode ser na séstia, né? Dormiu, roncou, basicamente isso, né? Tem gente que é assim. E a apneia do sono, a gente classifica a apneia e hipopneia, né? A apneia é total parada de respirar durante a noite. Dura segundos. Mas nós temos que lembrar que até 5 por hora, normal. Mais do que 5 já, por hora, né? Então, se nós dormirmos... Como 5 por hora? 5 apneias por hora. Sim. Se nós dormirmos 8 horas, é muita apneia todo dia. Exatamente. Seriam aquelas paradinhas. Isso é normal. É normal. O mais que 5, aí já vira alterado, né? Claro que a gente tem que ter um número, então esse número é 5. Mas de acordo com as pesquisas e tudo mais. Mas tem gente, por exemplo, que tem 80 apneias por hora, tá? E o senhor imagina um paciente, né, uma pessoa tentando dormir, o cérebro tentando toda hora manter a oxigenação e mantendo essa pessoa viva, e ela parando de respirar a todo momento. Saturação descendo lá embaixo, né? Vindo para 78%, às vezes até menos, 60%. É muito pouco. Então não tem como ter uma qualidade de sono boa. O nosso tempo, infelizmente, o relógio não para, o tempo é inexorável, né? Deixa eu ver a manchete aqui. AmRIGS debate novos protocolos sobre o uso de agrotóxicos nos alimentos. Hoje. Doutora Edson, rapidamente, eu sei que o senhor não é neurologista, né? Mas a pessoa parece que quando está cansada, vai dormir cansada ou dormiu mal, ela começa a falar durante a noite, sem... falar, ela fala durante o sono, entendeu? É normal isso ou não? O que pode ser isso, hein? Não, normal não é, né? Não é normal? Não é normal. Então, assim, né, para a gente saber bem o que está acontecendo com essa pessoa, né, que está falando à noite e que está tendo um sono ruim, e isso impacta na qualidade de vida diária da pessoa. Então, nós temos um exame chamado polissonografia, em que a gente analisa a pessoa dormindo durante uma noite inteira. Então, esse exame, ele chega por volta das 10 horas da noite, passa a noite inteira na clínica e já no outro dia, 6 horas da manhã, ele sai. Então tá. Uma amostra de uma noite de sono. Né? Como é que é? É uma amostra de uma noite de sono. Mas e vocês conseguem analisar isso? E conseguimos analisar perfeitamente o que está acontecendo durante a... Então tá, eu vou mandar um ouvinte aí que está
Está preocupado com isso, vou mandar aí dormir lá com vocês lá na clínica Z. Aí. Doutor, rapidamente, só para nós fechar, a Amrigs debate novos protocolos sobre o uso de agrotóxicos nos alimentos. É hoje isso? Então, essa palestra aqui vão vir duas médicas da Associação Médica do Rio Grande do Sul, especialistas nessa parte de agrotóxicos, que é uma coisa que muitas pessoas perguntam para a gente no dia a dia da clínica. E isso aí está impactando bastante, né? Na qualidade da água, na qualidade dos alimentos. Não que o agrotóxico seja ruim, pelo contrário, ele fez com que a teoria de Malthus, que iria faltar comida no mundo, não se comprovasse. Mas, às vezes, o excesso de agrotóxico, tá certo? Ele pode causar um prejuízo à saúde. Uhum. Então, hoje, lá na Unimed Missões, a partir das 7 horas, lá no nosso auditório, todos estão convidados, médicos e não médicos, para participar dessa palestra. Muito bem. Que horas? 7 da noite? 19 horas. 19 horas. 7 da noite, 19 horas. Tá bom, então. Rafael Ferreira. Olha aqui, ó. Pai e filha. Otorrino. Trabalhando na mesma clínica. Coisa linda isso. Eu acho, assim, uma coisa fantástica, né? São 9h10. Eu quero agradecer aí a doutora Aline Malutta, doutor Edson. Obrigado. Muito obrigado por terem Nós que vindo. agradecemos. Eu sei que vocês abriram um espaço na agenda de vocês para poder vir aqui dar essa aula didática aí sobre a medicina, sobre tireoide, labirintite, ainda e não falamos ainda sobre rinite, né? É verdade. Que é outro assunto que parece estar aflorando nessa época. É coisa incrível, nós estamos no inverno já, porque normalmente a rinite ela acontece mais na época do final de ano, né? Lá por setembro Lá começa. por setembro, outubro e tal, né? Mas muito obrigado, doutor Edson. Só mais uma coisa, Luiz Roque, né? Que eu queria falar que foi feito aqui no Hospital da Unimed Missões, no sábado retrasado, o primeiro implante coclear. Tá, da região. Que tá? é isso? Implante coclear é uma pessoa que era surda daquele ouvido, e nós colocamos um aparelho interno dentro da cóclea da pessoa, que é o órgão da audição. Que é o órgão da audição, e aí essa pessoa ela vai voltar a ouvir, tá? Ela era surda. Surda. Então o que acontece? Antigamente, quando se fazia um diagnóstico de surdez numa criança, tá? A gente não tinha muito o que fazer, tá? Hoje em dia, tá? Nós temos esse implante coclear. Então o implante coclear hoje ele tá revolucionando a audição, tá? Tanto que no desenho agora da Disney, né? Certo? O próximo desenho. O próximo desenho da Disney, tá? Vai ter uma criança que tem o ouvido implantado. Então ela ouve através de um aparelho que é colocado internamente e associado ao interno existe um aparelho externo. Mas como é que coloca um aparelho dentro do cérebro ou dentro do ouvido? Então, não é dentro do cérebro. Todo mundo acha, mas não é dentro do cérebro, é dentro do ouvido. Mas não machuca? E é por cirurgia. Na verdade, é uma cóclea que ela não funciona mais. Então, isso a gente tem que levar em conta. Ela não está funcionando, por isso a criança ou o adulto não escuta, por N motivos, né? Se a gente for falar os motivos, ficamos até amanhã. Mas ela volta a ouvir? É diagnosticado, é implantado, são 16 eletrodos, né? 16 eletrodos são implantados ali na cóclea, e aí fecha tudo bonitinho, faz a cirurgia. Daqui 1 mês, esse aparelho vai ser ligado. E a partir dali, a pessoa começa gradativamente a começar a ter contato com os sons que ela não tinha. Que coisa fantástica. E no nosso caso aqui, esse paciente o aparelho vai ser ligado dia 17 do mês que vem. Tá? Estamos muito contentes. Foi colocado há 10 dias, dia 17 do mês que vem vai ser ligado. Isso tudo feito aqui em Santo Ângelo. Quando o senhor fala em vai ser ligado, não pense que vai ser ligado numa tomada. Não é nada disso. Não. Vai ser ativado, pronto. Né? Tá bom, doutora Aline, muito obrigado pela sua presença. Doutor Edson Malutta, o senhor
Os senhores são pessoas muito talentosas, eu não me canso de falar sobre isso. Obrigada. São 9h14, 21 graus a temperatura, atrasamos um pouco por uma justa causa o nosso intervalo com notícias da hora com Rafael Ferreira. O Rádio Visão volta dentro de instantes.